Olá, empreendedor! Seja bem-vindo ao podcast Consultório Empresa, uma série em áudio com reflexões, dicas, provocações e insights semanais sobre o mundo empresarial voltado para consultórios e clínicas. Meu nome é Plínio Tomás e vou te ajudar a se tornar um excelente empreendedor. Nesse nosso episódio do podcast Consultório Empresa, eu quero falar com vocês sobre metas SMART. Uma coisa muito importante é a gente aprender a como construir metas, a como definir nossos objetivos. Então, não sei se você já ouviu falar em metas SMART. SMART é um acróstico também que ajuda a gente a entender, a lembrar itens importantes que toda meta precisa ter. Mas ao invés de usar o SMART, eu vou usar a mesma coisa do SMART, só que na versão em português para facilitar para você, que a gente chama então de metas. Olha aí, o que é isso? Cada letra da palavra metas tem o mesmo significado da palavra SMART, ok? Bom, então vamos lá, como é que a gente vai montar uma meta que seja bacana para mim? Como é que eu vou fazer as minhas metas? M tem a ver com mensurável. Então, quando eu estou definindo uma meta para mim, eu vou fazer essa meta, transformar esse meu objetivo com números de uma forma mensurável. Ou seja, a minha meta tem que ser possível de ser medida. Se eu tenho um objetivo que eu não tenho como medir, não funciona. Então, uma coisa é falar assim, eu quero emagrecer. Quero emagrecer? Isso não é meta. Meta de emagrecer não existe. Então eu quero emagrecer 5 quilos. Ou eu quero pesar, 67 quilos. Ou seja, eu tenho que ter uma capacidade clara de medir. Para saber se eu alcancei o meu objetivo, eu preciso ter capacidade de medir. Então, a primeira questão que você tem que olhar no seu objetivo, na sua meta, é se você está fazendo ela de uma forma mensurável. Se ela tem número para saber exatamente a quantificação disso, quanto eu tenho hoje e qual é o meu objetivo com relação a isso, ok? A letra E do meta significa que ela tem que ser específica. Quando você fala assim, eu quero ser bem sucedido, né? O que é ser bem sucedido, né? Eu tenho que ser específico. O que é sucesso para mim? Então, ser bem sucedido significa isso, significa aquilo. Eu tenho que ser claro. A meta precisa ser clara. Ser específico, então, é o mais detalhado possível, né? Eu quero... A gente está falando de emagrecer, né? Então eu quero emagrecer 5 quilos, né? Eu quero emagrecer 5 quilos perdendo massa, perdendo a barriga, principalmente. Então, se eu estou sendo mais específico ainda na minha meta, né? O T significa temporal. Temporal significa que ele tem prazo, está no tempo. Então, eu quero perder 5 quilos até maio do ano que vem. Eu quero perder 5 quilos em 2 meses. Você entendeu? Então, assim, eu coloco o meu objetivo para ser alcançado. Eu quero fazer um patrimônio de R$1 milhão no banco, que eu vou medir isso em conta corrente ou em aplicação, eu estou sendo específico, até a data tal. Então, isso é temporal. Eu coloco, então, uma data no meu projeto. Você percebe como vai ficando mais claro, né? Se eu tenho uma meta que era simplesmente um sonho, uma coisa não clara, a partir do momento que eu coloco ela de uma forma que eu possa medir, que eu coloco ela escrita de uma forma clara e específica, coloco ela num prazo, já está melhorando bastante? Então, agora alguns detalhes importantes, 2 detalhes finais. A letra A significa alcançável. Alcançável é porque não adianta eu colocar uma meta de conseguir R$1 milhão em 3 meses, né? Porque, não sei, acho que é pouco provável que você consiga isso com o seu trabalho clínico aí, né? Mas enfim, depende, né? Cada um é cada um. Mas qual é o seu objetivo? Meu objetivo é perder 5 quilos em 2 dias. Então, né? Vamos combinar que você não vai conseguir perder 5 quilos em 2 dias. Né? Então, porque ela não é uma meta razoável, ela não é alcançável.
Então você tem que colocar alguma coisa que sim, seja possível de ser feita, ainda que seja ousada, que seja difícil, que seja uma provocação, mas que seja possível de ser feita. Tá? Então, quando você estiver construindo as suas metas, não precisa ser necessariamente uma só, que elas sejam todas alcançáveis também, ainda que, na minha sugestão, que sejam difíceis, que sejam ousadas, que requeiram um esforço adicional, né? Mas que seja possível. Você sabe que se eu fizer tal e tal coisa, se eu me dedicar e blá blá blá, se eu fizer o meu plano, né, para colocar meu plano em prática, sim, eu vou conseguir alcançar, né? Mas que não seja super fácil, mas também que não seja impossível, né? E por fim, a última dica, que tem a ver com o S de metas, né, significa que ela tem que fazer sentido, significado. Uma meta sem significado é aquela meta que, assim, tá, para que eu vou fazer isso? Né? É como se fosse assim, você tem um projeto para o seu consultório, para a sua vida profissional, você tem, né? E aí dentro das suas metas tem uma meta que é a seguinte: a gente tem que pintar a sala toda de verde, neste tom aqui, até a data tal. Ou seja, você é específico, ela é alcançável, você tem como mudar, como mensurar, etc. Tem prazo, mas ela não faz o menor sentido, né? Para que eu vou pintar a sala de verde se isso não tem nada a ver com o restante do projeto, não combina com nada, não tem um contexto. Então, toda meta tem que fazer sentido para quem a executa, né? Então, quando você estiver fazendo metas ou passando metas para a sua equipe, é importante que você faça com que a equipe entenda o porquê daquela meta, porquê daquele resultado, porquê daquele caminho, por que estamos fazendo isso, que esses resultados serão importantes para a gente, para você, por quê? Isso precisa fazer sentido. Tá? Porque senão você não vai querer buscar aquela meta depois. Então, construa um conjunto de metas para você, que o seu projeto sejam baseados em 4, 5, 6 metas, geralmente não mais que 10 metas, ok? E essas minhas 10 metas, por exemplo, que eu defini esse conjunto de metas, levam ao meu sucesso, são a minha visão, tá? Elas formam um conjunto da minha visão de longo prazo que eu quero alcançar. Então, para alcançar essas metas que eu tenho aqui, elas têm que fazer sentido para mim, elas têm que ter data, elas têm que ser mensuráveis, né? Elas têm que ser com uma quantidade que eu coloquei nelas que eu possa alcançar, né? Quando eu tenho esse conjunto, fica muito mais fácil. Eu tenho a direção, sei o que, quanto e como eu vou fazer isso. Tá bom? Então, a partir de hoje eu quero provocar você a fazer todas as suas metas, seus projetos baseados neste modelo SMART ou modelo metas, né? O modelo SMART é a mesma coisa, só que em inglês. Tá bom, pessoal? A mesma coisa em inglês. Então, implanta isso, começa a utilizar, que eu sei que vai valer muito a pena para você. E como sempre tenho pedido aqui, tem sugestões, tem dicas para a gente, quer fazer seus comentários, me manda seu áudio, manda escreve para mim nas nossas redes sociais também, conhece o site dos projetos do Consultório Empresa, do Pleno Odontologia, da própria Tomás MKT, né, onde tem nossos projetos de consultoria e pesquisa para você conhecer, tá bom? E continua avaliando a gente, compartilhando com mais e mais e mais pessoas esse podcast, porque eu tenho certeza que muitas pessoas, muitos outros colegas, profissionais da saúde podem ser beneficiados. Eu tenho recebido alguns testemunhos show de bola, fantásticos, e demonstro minha gratidão por esses testemunhos aí, de pessoas que estão sendo impactadas de alguma forma. Tem algumas pessoas que estão contando pra gente que toda semana fica aguardando, né, fortemente ali o episódio já, enfim, várias pessoas já falaram algo parecido com isso, o que me deixa muito honrado. Então, continua nessa corrente do bem, compartilhando, e vamos juntos, né, fazer a diferença. Esse foi mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Meu nome é Plínio Tomás e te vejo na próxima semana, empreendedor.